Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que buscamos estudar a educação do Espírito à luz do Consolador. E para tal, hoje vamos trazer o título O Cristianismo, que encontramos no livro Depois da Morte, escrito por Leon Denis. Leon Denis, que conviveu um pouco ao tempo de Allan Kardec e que, após sua partida, continuou dando continuidade num período muito necessário para a fundamentação do cristianismo, aliás, do espiritismo, para a consolidação do espiritismo. E Leon Denis teve um papel muito relevante, fundamental. Então vamos pegar aqui esse título em que ele fala sobre o cristianismo. Conforme a história, é no deserto que ostensivamente aparece a crença no Deus único, a ideia mãe de onde devia sair o cristianismo. Através das solidões pedregosas do Sinai, Moisés, o iniciado do Egito, guiava para a terra prometida o povo, por cujo intermédio o pensamento monoteísta, até então confinado nos mistérios, ia entrar no grande movimento religioso e espalhar-se pelo mundo. Então, o primeiro ponto é nós entendermos que todas essas ideias, esses ensinamentos, aqui no caso seriam falando sobre os mandamentos das leis divinas, os mandamentos de Deus que nos chegaram através da mediunidade de Moisés no Monte Sinai, portanto ali nas terras do deserto, como ele começa falando, né? Que como a história narra, foi lá que começou a crença num Deus único. Mas é importante que entendamos que quando Moisés traz essa ideia, ele não foi o primeiro a ter esse conhecimento aqui na Terra. Nós temos que entender que em todos os tempos houve a presença de espíritos encarnados, preparados, que eram antigamente chamados de iniciados, como ele fala aqui, nos mistérios. Então, eram estudos ocultos que esses encarnados faziam, porque já tinha uma outra dimensão de conhecimentos, mas que não traziam para o povo, porque ainda não teria sentido. Então, ideias que iam ali sendo trabalhadas em grupos menores, portanto, preparando o advento do momento em que a ideia se propagaria para o povo, como se deu ali através de Moisés no Monte Sinai, quando aparece gravado na pedra os mandamentos. E por que falamos que foi a mediunidade de Moisés? Porque foi ele que produziu os elementos necessários para que houvesse esse fenômeno mediúnico, ele como um médium, oferecendo o suporte, o material necessário para a espiritualidade maior gravar na pedra os mandamentos da lei de Deus. Era preciso, sim, que isso aparecesse escrito de uma forma clara para que Moisés pudesse ter a ação que teve, a presença que teve, o respeito que conquistou daquele povo que ele conduzia. Então vamos indo. Ao povo de Israel coube um papel considerável. Sua história é como um traço de união que liga o Oriente ao Ocidente, a ciência secreta dos templos à religião vulgarizada, ou seja, de lá partiu todo esse aprendizado que do Oriente alcançou o Ocidente, dos templos ocultos, da ciência secreta, como
é colocado aqui, se vulgarizou, ou seja, abriu-se para o povo. Apesar das suas desordens e das suas máculas, a despeito desse sombrio exclusivismo que é uma das faces do seu caráter, ele tem o mérito de haver adotado, até enraizar-se em si, este dogma da unidade de Deus, cujas consequências ultrapassaram as suas vistas, preparando a fusão dos povos em uma família universal, debaixo de um mesmo Pai e sob uma só lei. Então, coube a esse povo de Israel, embora tantas controvérsias, tantas situações que têm surgido no decorrer da história, como ele fala aqui, né? Mas coube sim a este povo, partiu dali, né, esses ensinamentos que uniriam a todos num Deus único, e trazendo a verdade à tona, né? Porque a tendência era a crença nos vários deuses, que é a idolatria, que é o paganismo, né? Quando passou a vir a imperar essa ideia de religiosidade no Pai que nos criou, isso foi fundamental para a história da humanidade. Então, isso não pode ser nunca desconsiderado. Foi o preparo para o nascimento do cristianismo. Teria sentido o cristianismo sem antes os ensinamentos de Deus que se incorporou ao judaísmo? Então temos que entender, o cristianismo nasce do judaísmo, porque foi no judaísmo que se propagou, que se sedimentou, e isso muito bem feito, a ideia de um Deus único. É junto a estes que Jesus teria que vir, e assim foi. Vamos continuando. Essa perspectiva grandiosa e extensa somente foi reconhecida ou pressentida pelos profetas que precederam a vinda do Cristo. Mas esse ideal oculto, prosseguindo, transformado pelo Filho de Maria, dele recebeu radiante esplendor. Então, tudo aquilo que foi trazido, né, resplandeceu com o Filho de Maria, né, com a vinda de Jesus. Então, que recebeu dele radiante esplendor, também comunicado às nações pagãs pelos seus discípulos, porque os discípulos de Jesus levaram os ensinamentos para todos os cantos, porque Jesus, num primeiro momento, falou para eles, basta lermos ali os evangelhos, que são os ensinamentos de Jesus, falou para eles, para que eles pregassem aos judeus, ficassem pregando ali aos judeus, aí, aos irmãos, né? Houve um momento em que diz, ide aos gentios, que significa, ide àqueles que não praticam a lei judaica, a religião judaica, né? Ide, e foram, e levaram, tanto que chegou a nós, não é? Continuando então, aqui, a dispersão dos judeus ainda mais auxiliou a sua difusão. É interessante, né? Porque há aqueles que falam, mas eles abandonaram a terra, né? Não estudam, não raciocinam dos porquês deles terem abandonado a terra, né? E não entendem também que a importância de tudo isso, porque eles levaram o conhecimento de um Deus único para todos os lugares onde foram. Porque se há uma coisa forte nesse povo israelita desde a época, né, é essa crença no Deus único. Então, isso foi muito forte, muito bom e auxiliou a esse sentimento de um Pai Criador
por todos os pontos em que eles passaram. Segundo sua marcha, através das civilizações decaídas e das vicissitudes dos tempos, ele ficará gravado em traços indeléveis na consciência da humanidade. Um pouco antes da era atual, à proporção que o poder romano cresce e se estende, vê-se a doutrina secreta recuar, perder a sua autoridade. São raros os verdadeiros iniciados. O pensamento se materializa, os espíritos se corrompem, a Índia fica como adormecida num sonho, extingue-se a lâmpada dos santuários egípcios e a Grécia, assenhoreada pelos retóricos e pelos sofistas, insulta os sábios, proscreve os filósofos, profana os mistérios. Os oráculos ficam mudos. A superstição e a idolatria invadem os templos e a orgia romana se desencadeia pelo mundo com suas saturnais, sua luxúria desenfreada, seus inebriamentos bestiais. Do alto do Capitólio, a prostituta saciada domina povos e reis. César, imperador e Deus, com letra minúscula, se entroniza numa apoteose ensanguentada. Entretanto, nas margens do Mar Morto, alguns homens conservam no recesso a tradição dos profetas e o segredo da pura doutrina. Os essênios, grupo de iniciados cujas colônias se estendem até o Vale do Nilo, abertamente se entregam ao exercício da medicina. Porém, o seu fim real é mais elevado, quer dizer, a finalidade desse grupo de essênios. Qual é essa finalidade? Consiste em ensinar a um pequeno número de adeptos as leis superiores do universo e da vida. Sua doutrina é quase idêntica à de Pitágoras. Admitem a pré-existência e as vidas sucessivas da alma. Prestam a Deus o culto do espírito. Nos essênios, como entre os sacerdotes de Mênfis, a iniciação é graduada e requer vários anos de preparo. Seus costumes são irrepreensíveis. Passam a vida no estudo e na contemplação, longe das agitações políticas, longe dos enredos do sacerdócio ávido e invejoso. Foi evidentemente entre eles que Jesus passou os anos que precederam seu apostolado, anos sobre os quais os evangelhos guardam um silêncio absoluto. Então aqui, esse foi o entendimento de Leon Denis, que Jesus estaria entre os essênios nesses tempos, E nós sabemos pelas psicografias, temos mais algumas coisas desse período obscuro, da infância de Jesus até a sua maturidade, além daquilo que é narrado nos evangelhos. É dito ali que ele esteve trabalhando com o Pai. Evidentemente, Jesus tinha esse poder de estar onde desejava. E ele esteve sim com os essênios, quer fisicamente, quer em desdobramento, como chamamos em mediunidade, se fazendo presente junto deles, mas o fato é que ele esteve sim, justamente para ensinar, não para aprender, como muitos estudiosos entendem, porque muitos estudiosos entendem que Jesus esteve ali junto deles no Egito, se preparando para a sua missão. Não, Jesus não precisou de preparo na terra. Jesus é o Cristo.
Jesus veio entre eles e ficou e conviveu com certeza entre eles o tempo necessário, porque esses essênios esperavam por Jesus. Temos livros, A Grande Estrela, que relata todo esse ensinamento, né? E nesse livro nós vemos perfeitamente que esse povo estudioso das ideias secretas, que sabiam que Jesus viria, mas de uma forma clara e plena, portanto o aguardavam e começaram a sentir quando ele estava se aproximando aqui da terra, que encarnaria, começaram a aguardá-lo dentro de um encantamento dessa espera gloriosa. Tudo isso é fato, mas Jesus veio trazer a esse povo essênio o amor, porque eles estavam preparando-se, mas longe da dor, longe do mundo. E Jesus veio justamente trazer para eles que é no mundo que o cristão tem que viver, é junto do outro que o cristão tem que viver, e não como ascetas, longe da sociedade, longe dos tumultos da sociedade, da vida social, longe dos tumultos políticos, tudo mais da época. Não, porque isso não é ser cristão. E Jesus veio justamente nos ensinar o que é ser cristão, porque ele é o Cristo. E como Cristo, ele ensina justamente o que é seguir os seus passos, que é indo à dor, é abrindo-se para a dor alheia, é estendendo as mãos para o outro. E isso esse povo não sabia. Estavam ali, nessa vida contemplativa, dentro dos seus exercícios psíquicos, que não se falava ainda mediunidade, porque isso veio bem depois, né? No espiritismo, mas dentro dos seus dons psíquicos, né? Atingiam ali a tantas coisas, sensações, percepções, visões e tudo mais, né? Então vamos indo, mas que fique claro que Jesus não aprendeu com os essênios. Ele veio colocar ordem na forma como eles trabalhavam de uma forma maravilhosa, disciplinadíssimos, mas sem entender o que precisava realmente ser feito. Mas vamos ver, vamos continuando. E ele afirma então que esses anos todos Jesus ficou ali. E como eu disse, através dos relatos mediúnicos, através de médiuns confiáveis, nós sabemos que Jesus ficou na família, porque era o exemplo que ele tinha que dar, né? Aguardando, não era se preparando, aguardando o momento certo. Mas sabemos que ele, em desdobramento, não ficava parado, né? Então, tudo isso de fato se deu. Tudo indica, diz Leon Denis, a identidade dos seus intuitos com o dos essênios, o auxílio que estes lhe prestaram em várias circunstâncias, a hospitalidade gratuita que a título de adepto ele recebia, e a fusão final da ordem com os primeiros cristãos, fusão de que saiu o cristianismo esotérico, né? Então, acredito que já tenhamos entendido essa leitura, né, que Jesus esteve sim entre eles, mas entendemos, acredito que perfeitamente, qual foi a finalidade. Mas, na falta de iniciação superior, o Cristo possuía uma alma bastante vasta, bem superabundante de luz e de amor. Vamos até dar uma parada. Esses espíritos, como Leon Denis, como o próprio Kardec, eles fazem questão de trazer Jesus
no seu palmilhar como homem, não como Cristo, como homem. Então, quando fala ali que ele não teve a iniciação, porque ele não teve a iniciação dos essênios, né? Como nós vimos toda aquela disciplina, aquela coisa que demorava anos, né? Ele quer trazer justamente para aqueles que não entendem Jesus como um Cristo, mas que consigam ver no Jesus homem a sua grandeza. Porque basta Jesus homem, separando do Cristo, que nós que temos essa condição dessa fé, né, entendendo a Ele como Messias, mas independente disso, um materialista pode ver em Jesus a presença do maior homem que já esteve entre nós. Então esses estudos também, eles focam principalmente, não aquele que já tem fé, mas aquele que ainda vai desenvolver essa fé, esse reconhecimento da pessoa de Jesus, né? Então vamos lá. Então, mas na falta de iniciação superior, o Cristo possuía uma alma bastante vasta, bem superabundante de luz e de amor, para nela sorver os elementos da sua missão. Jamais a terra viu passar maior espírito. Uma serenidade celeste envolvia-lhe a fronte. Nele se uniam todas as perfeições, para formarem um tipo de pureza ideal, de inefável bondade. Há em seu coração imensa piedade pelos humildes, pelos deserdados. Todas as dores humanas, todos os gemidos, todas as misérias encontram nele um eco. Então, se Jesus é nosso espelho, estamos lendo isso, é claro que a distância é imensa, mas é preciso que nós desenvolvamos uma sensibilidade para a dor alheia. Continuando. Para acalmar esses males, para secar essas lágrimas, para consolar, para curar, para salvar, ele irá ao sacrifício de a própria vida oferecer em holocausto, a fim de reerguer a humanidade. Quando pálido, se dirige para o Calvário e é pregado ao madeiro infamante, encontra ainda em sua agonia a força de orar por seus carrascos. E quando ele fala, não sei o que fazem, aliás, desculpem, eles não sabem o que fazem, rogando a Deus por nós, né? E de pronunciar estas palavras que nenhum impulso de ternura ultrapassará jamais. Então foi um impulso de ternura quando Jesus disse: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Entre os grandes missionários, o Cristo, o primeiro de todos, comunicou às multidões as verdades que até então tinham sido o privilégio de pequeno número. Então ele trouxe para nós os conhecimentos, abriu os conhecimentos. Podemos não alcançar pela nossa pequenez, mas ele abriu para nós os conhecimentos que os iniciados tinham de forma secreta. Para ele, o ensino oculto tornava-se acessível aos mais humildes, sendo, se não pela inteligência, ao menos pelo coração. Podiam não alcançar a amplitude de tudo aquilo, mas quantos que não alcançaram pelo coração? E lhes oferecia esse ensino sob formas que o mundo não tinha conhecido, com uma potência de amor,
uma doçura penetrante, uma fé comunicativa que faziam fundir os gelos do ceptismo, eletrizar os ouvintes e arrastá-los após si, quer dizer, trazendo-os para ele. O que ele chamava pregar o evangelho do reino dos céus aos simples era pôr ao alcance de todos o conhecimento da imortalidade e do Pai comum. Então, isso são pontos fundamentais. Um único Pai, que é a nossa origem, é a grande certeza, e a imortalidade da alma, que Jesus veio provar. Por isso que ele fez questão de que fosse assim aquela coisa impactante da sua morte e a sua apresentação naquele domingo de Páscoa, né? Então, o que ele chamava pregar o evangelho do reino dos céus aos simples era pôr ao alcance de todos o conhecimento da imortalidade e do Pai comum. Se temos um Pai comum, somos todos irmãos. Os tesouros intelectuais que os adeptos avaros só distribuíam com prudência, o Cristo os espalhava pela grande família humana. Por esses milhões de seres curvados sobre a terra que nada sabiam do destino que o esperavam. Na incerteza e no sofrimento, a palavra nova que os devia consolar e reanimar. Essa palavra, esse ensino, ele distribuiu sem contar. E lhes deu a consagração do seu suplício e da sua morte. A cruz, esse símbolo antigo dos iniciados, que se encontra em todos os templos do Egito e da Índia, tornou-se, pelo sacrifício de Jesus, o sinal da elevação da humanidade, tirada do abismo das trevas e das paixões inferiores, para ter, enfim, acesso à vida eterna, a vida das almas regeneradas. Vamos parar por aqui por hoje e compreendermos vidas regeneradas. E o que nós estamos iniciando a viver, né? Nessa transição deste mundo que se tornará um mundo de regeneração. E o que é um mundo de regeneração sem as almas, sem os seus habitantes regenerados? Então pensemos muito, meditemos, porque essa luz se fez para todos nós. Jesus afirmou tantas vezes: não deixai o candeeiro debaixo do alqueire, ou seja, o lampião, a luz, debaixo do alqueire, do móvel. Não é para esconder, por isso que ele trouxe para todos. Estão aí, essa luz que se reflete, que é o seu amor, porque o Evangelho não são as palavras escritas. Evidentemente que temos que lê-las para alcançar o Espírito do que Jesus nos ensinou. Mas isso devemos fazer de tal forma que tudo isso deixe de ser letra e se transforme em espírito e verdade, como era o seu propósito. O Evangelho é Jesus vivo. Interiorizemos esses aprendizados e peçamos a Deus que nos auxilie a vivenciarmos o que temos aprendido, começando nos nossos lares. Que Deus, na sua infinita bondade, nosso Pai Criador, Jesus, nosso Mestre divino e Senhor, Maria de Nazaré, sua Mãe Santíssima, que os anjos, que nada mais são do que os bons espíritos,
E em graus mais evoluídos, esses espíritos superiores nos auxiliem a conseguirmos trilhar o nosso caminho com confiança e equilíbrio, que a luz do Consolador possa irradiar em nossa alma. Que fiquemos em paz.